Hebreus capítulo 11, louvado seja o Senhor. Versículo 1, louvado seja o Senhor. Todos encontraram? Aleluias. Só o Senhor é Deus. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, creio que estamos vivendo em tempos difíceis. Todos creio que concordam com isso. Porém, há certas situações de nossas vidas que elas vêm para nos aperfeiçoar ou nos alertar, nos pôr de pé. Como certa feita, Israel, Deus diz a Israel: ora Israel, tanto que eu tentei te acolher debaixo de minhas asas, como uma galinha aninha os seus pintos debaixo de si, mas não era aquela decisão ou o desejo de Israel no momento. Não era o desejo de Israel no momento. Todavia, o desejo de Deus permanecia intacto e permanece intacto até hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bem, o desejo de Deus permanece intacto para sempre, amém? Independente das vontades, mas a vontade de Israel era uma no momento, a de Deus era outra. O texto que lemos fala de fé. Nossa irmã Eva testemunhou com fé aquilo que aconteceu na vida do seu filho, que foi a cura. O acidente foi difícil, mas a cura foi maior. Então, para todos os momentos difíceis, Deus sempre nos dá a porção de fé exata. Basta que venhamos usá-la, basta que venhamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. A Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você espera algo, quando tudo diz ao contrário, quando tudo aponta que não vai dar certo. É você esperar algo em Deus nesses momentos. Quero falar sobre o tema vivendo com fé e convicção em um mundo desesperador, um mundo conturbado, nesse sentido, porque é muito fácil demonstrarmos fé quando tudo está bem. Dizemos e olharmos para o lado e dizemos: está tudo bem, quando tudo está apontando que está tudo bem. Com respeito aos heróis da fé, esse tema ou esse nome, Heróis da Fé, é um nome que carrega um peso de sobremaneira grande. Heróis da fé. O que, na verdade, fez com que estes homens carregassem um título
ou carregasse um peso tão grande sobre os seus ombros, né? Penso que ali, lendo o livro dos Heróis da Fé, vejo 3 coisas muito comuns entre eles. O primeiro era o desejo pelo batismo com o Espírito Santo e uma mudança de vida. Vejo que todos eles buscavam isso. A segunda coisa que eu vejo neles é o repúdio pelo pecado. Havia no coração daqueles homens grande repúdio pelo pecado. Eles repudiavam o pecado, eles repudiavam a abominação. Tudo aquilo que era contrário à sua vida cristã, eles abominavam. Tudo aquilo que era contra Deus, eles abominavam de tal forma. E o desejo por uma transformação de vida, de caráter, ardia dentro dos seus corações. E ao olhar almas pecadoras caindo no mundo de perdição, havia algo no coração deles que o abrasava, que trazia uma inquietação à alma daqueles homens, que penso eu que é algo que deveria estar acontecendo em nosso meio, pois sabendo nós que estamos vivendo no tempo do fim. E no tempo do fim, a palavra nos diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Ou seja, por se multiplicar a iniquidade, o pecado e a consciência pelaquilo que estão fazendo. O que isso quer dizer? A pessoa conhece e sabe o que é pecado. E mesmo sabendo o que é pecado, insiste em praticar o pecado e se afundar no pecado. Ou seja, é uma controvérsia aquilo que aqueles homens viviam. Não havia e não há nos dias de hoje um repúdio pelo pecado. Não há nos dias de hoje o desejo por uma transformação de caráter no coração de muitos. Não há nos dias de hoje um desejo pelo derramamento do Espírito Santo nos corações. E antes que o avivamento tomasse a rua Azusa e todos aqueles de redor, houve-se necessário primeiro o derramamento do Espírito, acender o coração de alguém, a começar em um coração sedento de Deus, a começar em um coração que repudiava o pecado e queria buscar a salvação das almas. Foi-se necessário primeiro acender-se uma chama no coração de um. Charles Spurgeon, todos eu creio que conhecem e sabem a história deste homem, que buscava avividamente ali uma comprovação do que era o batismo com o Espírito Santo. E levantou-se ali uma escola bíblica que deveria apresentar ao mundo algo vivo. Não algo apenas da letra, mas algo vivo que fizesse com que incendiasse os corações das pessoas. E havia uma sede em seu coração. Antes que aquele avivamento incendiasse uma casa, incendiasse um quarteirão, incendiasse 2, 3, 4 quarteirões ali, foi-se necessário incendiar uma alma. Foi-se necessário incendiar uma alma. E o que é um herói da fé? No tempo em que nós estamos vivendo, há muitas características. Há muitas características que identificam este herói da fé. Uma delas é a persistência. A Bíblia diz no livro de Mateus: porfiai, persisti por entrar pela porta estreita. Ou seja, é uma das características de um herói da fé. Ou seja, você pode ser um herói da fé. Se você tem uma característica, você faz parte deste grupo de heróis da fé. A Bíblia diz: persistir, porfiai por entrar pela porta estreita. Diz: pois apertado, estreito é o caminho que conduz à salvação,
mas largo e amplo são o caminho que conduz à perdição. Ou seja, são muitas as características de um cristão ou de um herói da fé. A persistência é uma delas. É persistir. E persistir em um momento em que tudo está apontando ao contrário daquilo que você esperava. Vemos que Abraão, ao se levantar ali, parecia-se algo muito simples, mas ele apresentou uma das características marcantes de um herói da fé, que foi a certeza no invisível. Sabe, acreditar naquilo que era invisível aos seus olhos naturais. E ele passar a crer, e ele ouvir, conversar com este ser invisível. Estamos vivendo em um tempo em que muitos perderam esta característica de acreditar no invisível, pois já não oram mais, já não clamam mais por uma transformação, por um batismo ali em seus corações. Há muitas características que um herói da fé tem que ter. A outra, citada aqui através de nossa irmã Eva, a fé, que fazia parte também do arranjo, daquilo que Abraão cria, acreditou, que ao ouvir a voz, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus, aleluia. Sabe, é fácil acreditar nisso, você lê hoje e acreditar porque aconteceu certa feita, mas você não sabe em que tempo estava vivendo este homem. Quem sabe ele estava vivendo em um tempo de bonança, em um tempo em que havia grande tranquilidade dentro da sua casa. E Deus dizer, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Sabe, ele se desprender de tudo aquilo, crer no invisível e ter fé ali. O tema retrata vivendo com fé e convicção. Sabe, não é apenas acreditar, é permanecer firme. Convicção é você permanecer firme quando as coisas se levantarem ao contrário. Quando as pessoas dizerem para você, não vai dar certo. Quando tudo apontar para você e dizer, você está errado. Li a história de um destes homens, cujo nome não consigo trazer aos irmãos. Este homem chegou a um certo amigo e disse, eu vou para a Índia, para um lugar cujo evangelho ainda não entrou. Ou seja, havia um desejo de salvação pelas almas que estavam se perdendo na Índia. E aquele homem olhou para ele e disse, pode ter certeza, rapaz, que se Deus quiser usar alguém e levar para a Índia, não será eu e não será você que ele usará. Era um homem que não tinha tanto conhecimento, apenas o básico. E mesmo assim, ele deixou tudo para trás. Deixou a sua noiva que não quis ir com ele. E pegou o barco, passou 6 meses ali, em direção à Índia. Aquele homem, havia algo notável na vida daquele homem, que era a perseverança. Havia perseverança na vida dele, tão grande. E ele persistiu, e ele foi. E quando ele chegou ali, ele não foi logo para o campo evangelizar, não. Começou a traduzir a Bíblia. Começou a traduzir, a conhecer o alfabeto ali deles. Começou a trazer, ele tinha um desejo em seu coração, que era ter a Bíblia traduzida para aquela língua.
Ele não só conseguiu traduzir a Bíblia para aquela língua, como conseguiu traduzir para mais de 30 línguas diferentes. Grande foi a perseverança daquele homem. Grande foi a fé daquele homem. Sabe, não tem tempos difíceis, em tempos de fé. Nós devemos apresentar a nossa fé e convicção em tempos desesperador. Em tempo quando você vê que tudo apontará para a ruína. Sabe, trazendo aqui um pequeno exemplo. A minha mente mais vivo. Minha esposa estava grávida, 6 meses. E ali ela começou a inchar de tal maneira. E o médico daqui, dessa cidade, chegava ali e dizia, olhava para ela e dizia, meu Deus, e saía. Simplesmente vinha, olhava e dizia, meu Deus, e saía. Até que, pela misericórdia de Deus, conseguimos uma vaga ali para levá-la para São Luís. Sabe, eu estava quase que perdendo as esperanças. O pastor me ligou, disse, irmão Gleison, como é que estão as coisas por aí? Eu disse, ela vai ser transferida para São Luís. E ele disse, pode ir na fé, meu irmão, que vai dar tudo certo. Amém, Senhor Deus. E eu confiei naquilo ali. Amém. Não que eu seja um herói da fé. Não que eu me ache que eu seja, porque eu não acho que eu seja um herói da fé. Sou tão incapacitado e me vejo sem essas características aqui. Mas eu confiei, eu acreditei. E naquele momento em que o médico lá de São Luís disse, nós vamos tentar salvar a sua esposa, porque o seu filho não tem mais jeito. Eu não me agarrei no que ele tinha falado. Eu me agarrei naquilo que o pastor tinha falado para mim. Eu disse, não, o que eu ouvi foi diferente. E é naquilo que eu vou crer. Sabe, irmãos, nós temos que confiar, ter fé. Neste mundo desesperador em que nós estamos vivendo. Raabe, que estava ali, prestes a receber a morte, porque a notícia que se ouvia dentro da sua nação era que havia um Deus com aquele povo, que fazia as coisas acontecerem, e onde aquela nação entrava, o seu Deus entrava junto. Então Raabe decide acolher aqueles espias ali. Amém, glória a Deus. Decide colher aqueles espias ali, demonstrando uma fé em um tempo desesperador, em um mundo desesperador. A destruição estava chegando para a sua nação, mas pela fé dela, ela trouxe a salvação tanto para ela quanto para a casa dela. E nós temos uma promessa de igual forma. Jesus nos diz, através dos seus discípulos, crede em mim, e sereis salvos tu e tua casa. É a mesma promessa que Raabe recebeu. É a mesma promessa dada pelo mesmo Deus, através de outras pessoas, de outros profetas. Então o que temos que fazer? Nos agarrar a isto. Nos agarrar a isto de tal forma, e ter por certeza de que Deus vai fazer algo diferente em nossas vidas. Quando tudo estiver apontando para o fim. Sabe, há uma outra característica de um herói da fé, que é a coragem. Sabe, um verdadeiro herói da fé, aquele verdadeiro que vive com fé e convicção, tanto em tempos bons como em tempos ruins. É uma das características dele, que é a coragem. Imaginemos nós, se Daniel, ao ver os leões ali rugirem, e ele olhar para dentro da cova e via aquele espírito de medo,
Dentro de si ele dá lugar para aquilo, mas ele não teve medo, ele teve coragem. Ele teve coragem porque havia uma característica dentre tantas outras que ele tinha de um verdadeiro herói da fé, que vivia e combatia com fé, mesmo em tempos difíceis, e mantinha com convicção, ou seja, certeza. Sabe quando ele estava ali, próximo àquela cova, quem sabe aquele rei, Dario, disse, Daniel, será se o teu Deus te livrará? Talvez ele disse, sim, tenho por certo que sim. Tenho por certo que sim, que ele me livrará. Ou seja, havia uma convicção em seu coração. Havia uma outra convicção no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego também. A convicção deles era um pouco, eu vejo que um pouco mais além. Ele disse, se o nosso Deus nos livrar, nos livrará, mas se não nos livrar da morte, a morte nós enfrentaremos. Porque havia uma convicção em seu coração tão grande. E eles não queriam e não iam abandonar a fé. De maneira nenhuma. Será que nós não temos nos abalado a nossa fé? Devido a uma enfermidade, devido a uma dor de cabeça, devido a fortes tempestades naturais ou espirituais. Sabe o que mais abala a fé? Que mais viria para abalar a fé de um cristão ou de um herói é o lado emocional. Sabe, eu olho para aqueles heróis da fé, que muitos abandonaram tudo. Abandonaram tudo. Simplesmente para fazer aquilo que estava como propósito em seu coração. Não importando se passaria fome, não importando se passaria sede, se passaria nudez. Um deles, cujo não consigo também citar o nome, foi um dos maiores evangelistas da China. Creio que no tempo dele, o livro não relata quanto por cento foram convertidos ao Senhor através daquele homem. Mas penso eu, pela convenção, pelo o poder que aquele homem tinha em oração, pelo menos 80% da nação se converteu ao cristianismo. Um simples homem, que quando orava dizia, Senhor, dê-me apenas 100 homens para me ajudar aqui. E Deus mandava sempre mais do que aquilo que ele pedia. Certa feita ele pediu 1.500 homens, Deus mandou 3.400 evangelistas, missionários para ali. E grande foi a obra que Deus fez. Por quê? Porque havia persistência. Porque havia certeza no invisível. Porque havia coragem, havia um legado, e hoje nós vemos o legado que aqueles homens deixaram. Que aqueles homens deixaram marcas na areia, para que nós pudéssemos olhar e acreditar que é possível. Porque talvez nós olhamos para a história de Jesus e dizemos a nós mesmos, ele era filho de Deus. Olhamos mais adiante e vimos Pedro, um ignorante, convertendo 3.000 almas ao Evangelho através de uma única pregação, porque havia um revestimento espiritual na vida de Pedro. E este mesmo revestimento Deus quer trazer a nós nos dias de hoje. Este mesmo revestimento Deus quer trazer a minha vida e a tua vida nos dias de hoje. Sabe, é necessário que tenhamos fé e crer no invisível. Sabe, quando as finanças não estiverem dando certo, creia que Ele fará a diferença. Quando a tua vida conjugal não estiver dando certo, creia e permaneça firme ali. A coragem, a fé, a perseverança. Venha aos cultos. Venha aos cultos.
Sabe, talvez você olhe e diga, não vai dar certo hoje de eu ir, por causa disso, daquilo outro. Sabe, permaneça com a sua perseverança. Glória a Deus. Permaneça com a sua perseverança. Talvez você diga, eu não sei se eu vou ter coragem para fazer isso. Sabe, naquele momento, no momento que nós somos mais testados, não é no momento que está tudo bem, que está tudo tranquilo, não. É no momento em que vai faltar, muitas das vezes, o alimento. É no momento que muitas das vezes vai faltar a paciência. É no momento em que muitas das vezes vai faltar o amor, vai faltar a cumplicidade. É no momento que nós somos mais testados, é no momento da decepção psicológica, mental que você está passando. É no momento de enfermidades que nós somos testados muitas das vezes. É no momento que o barco está balançando. Sabe quando Pedro ali estava no barco juntamente com os discípulos? O barco estava balançando, a ponto de naufragar. A ponto de naufragar. E o que aconteceu? Aqueles homens olharam ali para a proa do seu barco, para o fundo do seu barco ali. Jesus estava lá. Amém. Jesus estava lá no fundo, lá escondido, lá embaixo ali, esquecido muitas das vezes. Às vezes não, em muitas circunstâncias da vida. Você olha para um lado e para o outro, você diz, eu não consigo. Eu não tenho fé, eu não tenho ânimo para ir à igreja, eu não tenho ânimo para orar, eu não tenho ânimo para jejuar, para ler, para meditar, eu não tenho ânimo, e você olha para as tribulações, sacudindo o seu barco, e você diz, eu não vou conseguir. Mas é porque você talvez deixou Jesus esquecido no fundo do teu barco, do teu coração, ele está ali escondido, esperando um momento para você o chamar, para você dizer, mestre, venha, Glória a Deus. Aleluia. pois o meu barco está próximo a afundar, está próximo a naufragar. O que dizemos de Moisés, parado perante o mar ali? Nós olhamos e tendo o conhecimento das grandezas que Deus fez e faz pelo seu povo, nós deveríamos muito mais do que eles apresentar uma fé mais viva, mais apurada, uma convicção mais certa, mais firme, porque nós vimos aqui, através dos relatos, os feitos deste Deus, dele abrindo o mar, dele ressuscitando Lázaro depois de 4 dias morto, dele ressuscitando aquele rapaz ali, aquela senhora que ia saindo com seu filho, a saída da cidade para sepultar o seu filho. Ela ia sepultar o seu único filho, e Jesus toca ali no esquife e diz, levanta-te. Ei, Senhor, glória a Deus. Um simples toque dele em sua vida fará toda a diferença. Aleluia, glória. Analisemos hoje aquilo que tem nos impedido de dar um passo a Cristo. Analisemos hoje aquilo que tem te impedido de dar uma caminhada a Cristo. Analisemos hoje o que tem te atrapalhado de dar um passo a Cristo Jesus e deixar Ele resolver a tua situação. O que é a sua e a minha situação na frente de um grande mar? O que é a minha e a tua situação à frente de uma grande muralha? O que é a minha e a tua situação na frente de Lázaro, 4 dias morto? Será que não deveríamos nós apresentarmos mais certeza no invisível? Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele nos dá uma certeza do invisível. Ele está hoje aqui. Ele está hoje aqui. Ele nos dá uma certeza do invisível. Temos que ter perseverança. Perseverar. A palavra nos diz,
aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia nos diz que o céu foi sempre tomado por esforço. A Bíblia nos diz em Hebreus 13:8, essas coisas, eis que eu sou mesmo, ontem, hoje e eternamente. Diz, Cristo Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8 nos dá uma certeza. Hebreus 13:8 nos dá uma convicção de que Ele não muda, Ele é imutável. Deus é imutável. Ele não muda em suas ações. Ele não muda em sua natureza. Ele não muda em seus pensamentos. Ele não muda em nada. Ele não muda em seu amor. A Bíblia nos diz que se nós o clamarmos de todo o coração, receberíamos a resposta. Glória a Deus. Então, irmãos, o que tem nos parado de dar um passo para Ele e dizer, Senhor, tome a minha vida? O que falar de John Wesley, grande homem na fé? Citamos ele aqui por ser um homem que desde pequeno foi ensinado nos caminhos do Senhor. Um homem que não voltou atrás na sua vida cristã. Um homem que permaneceu firme. E dentre todos os heróis da fé até agora que eu vi, foi o que morreu mais velho. A maioria morre com 25, 33, 40 anos de idade. Ele morreu com 85 anos, se não me engano. Sabe, ele era um homem que tinha um grande legado na sua vida. Isso significa que nós não podemos alcançar? Não. Nós podemos alcançar de igual legado ou até maior. Se permanecermos e fortalecermos essas características em nossas vidas. A certeza no invisível, a perseverança na fé, a coragem, para que assim possamos deixar um legado aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que virão depois de nós. Aqueles que virão depois de nós. Sabe, é difícil, como o nosso pastor disse, é difícil falar desses homens e acabar não tocando no nosso irmão Eulinário, pois ele deixou um legado, deixou um legado grande também. Se a sua vida fosse contada, como foi contada a história desses grandes homens, não ficaria muito atrás, não ficaria muito atrás. Então nós podemos deixar um legado para essa nação, nós podemos deixar um legado para esta cidade, podemos deixar um legado para o nosso estado, para o nosso país, e fazer deste país um país cristão verdadeiramente, um país que clama e busca ao Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele nos dá galardão, Ele nos dá recompensa pelos que o buscam. Mas para isso é necessário ter fé, porque sem fé não poderemos agradá-lo. Não poderemos agradá-lo. Então, irmãos, isso que eu tenho a falar aos queridos irmãos, que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé, fazer um momentinho de oração. Senhor Deus, Pai soberano,
Nós te damos graças, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai eterno. Que o Senhor possa, Pai amado, acrescentar em nossas vidas, Senhor. Pai soberano, tenhas misericórdia de nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, ó Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.